Galera, começamos então aqui mais uma aula, tá? Dessa vez falando de coesão e coerência, que são elementos fundamentais para a gente conseguir construir um texto que seja interessante para o meu leitor, tá? É um texto que seja bem amarrado, com as ideias claras, fluido, tá certo? Vamos entender quais são esses elementos e o que diz respeito a eles aí. Bora lá! Primeiramente, o que é o termo coesão? O que significa dizer que um termo está coeso, né? A coesão, galera, ela é responsável pela ligação dos sentidos isolados, né? Para evidenciar a estruturação da sequência superficial do texto, não perdendo de vista o todo e a intenção com que se produz esse todo para finalmente construir um texto, né? Gente, um texto coeso é um texto bem amarrado, é quando as ideias estão bem conectadas, né? Então eu preciso de alguns elementos que façam essa inserção, né? Que se componham e as minhas frases, as minhas sentenças não fiquem isoladas, tá? Então, a coesão de um texto ela é dada pelo uso de operadores argumentativos, tá? Que a gente chama aí de manifestação linguística da coerência, tá certo? Ela provém da forma como as relações lógico-semânticas do texto são expressas na superfície textual. E os elementos coesivos também proporcionam ao texto a progressão do fluxo informacional, dando sequência ao discurso. Então, a inserção desses termos, né, desses marcadores coesivos, eles vão dando lógica ao texto, vão fazer com que o texto tenha sentido, com que o texto esteja marcado por início, meio e fim, né? Ele dá sequência aos fatos. As frases, as orações não são ditas de forma isoladas, e sim conectadas, bem coesas. Já a coerência, ela é o resultado da coesão, né? Um texto bem coeso, bem amarrado, é um texto coerente. O que é um texto coerente? É um texto que faça sentido. Então, eu só consigo alcançar a coerência por meio da coesão, tá? Então, essa coerência vai ser aí a minha relação lógica entre as ideias, né? Sentido. Elas devem se complementar. Não, elas não podem resultar em contradição no texto, né? Elas precisam estar bem alinhadas. Então, ela vai incluir alguns fatores. Que fatores são esses? Conhecimento que o produtor e o receptor têm do assunto abordado no texto, tá? Então, a pessoa que escreve o texto precisa conhecer sobre o que ela vai falar, né? E quem recebe essa mensagem, quem está lendo esse texto, também tem que ter uma certa noção do assunto que está sendo abordado, tá? É importante que se tenha conhecimento de mundo, que a gente chama de conhecimento pragmático, tá? É o conhecimento formal e também as experiências vividas. Então, a gente inclui aí a formalidade da língua, né? Esse conhecimento que é adquirido por meio do estudo, etc. E também associado às vivências, né? As vivências individuais dentro do contexto de sociedade mesmo, tá? Conhecimento da língua que usam, né? Intertextualidade. O que é intertextualidade? Entre, né? Textualidade e texto. Então, é o diálogo entre textos, entre as ideias ali. E compreensão das ideias de uma maneira geral, tá? Esses são os fatores da coerência, os fatores linguísticos. Tranquilo? Vamos lá, gente. Quando eu penso em coesão, eu penso em alguns elementos importantes para que essa coesão seja alcançada, né? Então, eu posso ter aí um tipo de referência, tá? Essa referência, ela pode ser situacional ou textual.
beleza? Sendo situacional, ela vai ser exófora, né? Então, ela vai ser extratexto, fora do texto, tem a ver com a situação. Textual, ela vai ser endófora, então, dentro do texto, tá? Sendo dentro do texto, eu tenho que perceber ao que precede e ao que se segue, o que vem antes e o que vem depois. Gente, quando esse elemento fizer a referência a alguma coisa que já foi dita antes, esse marcador aí, ele vai ter uma função chamada anáfora, função anafórica. Aí, professor, é muito difícil entender esse termo, como é que eu vou lembrar disso? Gente, anáfora, antes, né? Anáfora, antes, é aquilo que vem antes, é aquilo que eu já disse. Catáfora é o que sobrou, né? É o que vem depois. Anáfora antes, catáfora depois. Então, a minha função catafórica, ela vai antecipar uma informação. Por exemplo, meu maior sonho é este. : formar-me em um curso superior. Galera, esse este aí é um marcador coesivo, tá? De coesão referencial. E é um pronome, né? Esse pronome aí, ele tem a função catafórica. Ele está fazendo referência a alguma coisa que ele ainda vai dizer. Por isso que eu digo este e não esse. Este, : eu ainda vou dizer o que é esse meu este, que é me formar em um curso superior. Beleza? E um exemplo de função anafórica, né, que é quando a gente vai recuperar a informação que já foi dita, a gente poderia dizer assim, ó, formar-me em um curso superior. Esse é meu maior sonho. Olha só, formar-me em um curso superior é o elemento a que faz referência o meu pronome esse. Por isso que eu usei esse e não este. Esse, aquilo que eu já disse antes. Então, função anafórica, antes. Beleza? Então, pronto. Esses são dois elementos muito interessantes que garantem a coesão de um texto, tá? Então, eu estou amarrando as ideias ali. Estou conectando os termos de forma que o texto fique coerente, ou seja, que faça sentido para quem lê. Beleza. Vamos lá, a gente tem um quadrinho, né, com algumas funções, com alguns pronomes relativos, tá? Que são esses pronomes que vão ter essa função, né, de anteceder determinados termos. Então, eu tenho o qual, a qual, os quais, as quais, que, quanto, quanta, quantos, quantas, quem, cujo, cuja, cujos, cujas, onde. Galera, muito cuidado quando for usar cujo, tá? Cujo, cuja, cujos, tudo isso daí tem a mesma função. Só que o cujo ele tem algumas especificidades, então cuidado na hora de utilizar, tá? Vamos lá. Substitui seu antecedente exercendo uma função sintática. Essa é uma das funções aí do pronome relativo. O que mais? Ele vai conectar a oração principal à oração subordinada, que a gente ainda vai trabalhar mais lá na frente, tá? Vai se referir a coisas ou pessoas, evitando repetições desnecessárias. Esse elemento é fundamental para a construção de um texto. Muitas vezes no texto, eu repito muitos termos. A menina, a menina, a menina. Gente, a menina usa um termo para fazer essa anáfora, né? Usa um que, a qual, né? Então, eu estou fazendo isso daí como uma forma mesmo de substituição, de deixar o texto mais leve, né? Sem ser aquele texto cansativo em que se repete os termos o tempo todo. Tranquilo? Então, eu tenho aí que João ganhou um livro. O autor do livro é Machado de Assis. João ganhou um livro cujo autor é Machado de Assis. Beleza? Não precisei repetir os dois termos, né, nessas duas primeiras sentenças para formar a terceira. Então, João ganhou um livro cujo autor... Quero dizer o quê? Que o autor do livro é Machado de Assis.
Galera, cujo eu vou usar quando tiver ideia de posse, tá? Só posso usar cujo, cuja, cujos, cujas com ideia de posse, tá? Não é cujo ou autor. Cujo autor. Eu não posso usar esse elemento após. Outro ponto. Onde. O pronome relativo onde eu só vou usar com ideia de lugar. Não inventa de enfiar esse onde quando não tiver ideia de lugar, tá? Agora, que, o qual, a qual, tá liberado. Pode usar à vontade, tá certo? Então, vamos lá. Ó, pronome relativo ainda. Ele tem característica acidental do ser, sem vírgulas. Quando as minhas orações forem restritivas e quando forem explicativas, ele vai ter característica essencial do ser com vírgulas. Mas isso aqui também é algo que a gente vai trabalhar mais lá na frente, tá? E em língua portuguesa. Mas vamos lá. Quando eu penso em coesão referencial, com pronome relativo, eu não posso esquecer que em alguns momentos esse pronome ele vai ter que ser acompanhado por uma preposição, tá? Por quê? Porque em alguns casos o verbo vai pedir essa preposição e eu não posso esquecer de inserir, tá? Mesmo que eu tenha o pronome acompanhando ali. Então eu tenho assim, ó, os lugares que passei e nunca me saíram da lembrança. Tenho que utilizar os lugares por que passei, né? Por quais passei. Porque quem passa, passa por algum lugar. Nesse caso aí, né? Então, eu precisei inserir a minha preposição por, ficando os lugares por que passei, nunca me saíram da lembrança, tá? Depois, estas são as moças com quem trabalho. Gente, por que eu fiz isso? Por que eu inseri esse com? Por quê? Quem trabalha, trabalha com alguém, nesse caso. Então, eu quis enfatizar aí que quando eu trabalho, eu tenho relação com outras pessoas. Então, essas moças com quem precisei inserir a preposição com, tá certo? Então, em alguns casos, eu vou precisar analisar a regência do verbo. Se o verbo me pedir, né, a inserção dessa preposição, eu tenho que fazer, tá? Essa questão aqui me traz muito bem a ideia desse uso tão recorrente do conectivo, tá? Então, ela me pede o seguinte: nos textos, os conectores ou articuladores de discurso são excelentes auxiliares na construção da coesão. O uso devido dessas escrituras contribuirá para a construção e riqueza de sentidos. E no texto a quadrilha, a recorrência do conector que faz o que, gente? Reativa o referente por meio de remissão anafórica. Faz remissão anafórica por ser um pronome demonstrativo. Estabelece uma ligação temporal com o termo a que se refere. Cria um vínculo de natureza estritamente semântica com seu referente. Estabelece remissão exofórica, uma vez que seu referente encontra-se fora do texto. No caso, não, né, gente? Quando eu tenho que em João amava a Teresa, que amava Raimundo, esse que faz referência a Teresa, né? A qual. Quando eu consigo substituir o termo que por a qual, o qual, as quais, os quais, eu tenho aí o pronome relativo, tá? Esse é um teste bom da gente fazer. É substituir esse que por o qual ou
igual. Beleza? Então, aí eu tenho uma reativação do referente por meio de uma remissão anafórica, tá? Beleza, gente. Então, a gente veio até aqui. Na próxima aula, a gente continua, tá? Falando sobre coesão sequencial. Mas por hoje, tá tranquilo até aqui, que foi coesão referencial. Tranquilo, galera? Até a próxima. Qualquer dúvida, não hesitem em me chamar, tá certo? Beijo, beijo. Até a próxima.